Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, sobre as cadeias juvenis do Brasil e de todo o continente americano e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Entre em contato com a gente através do boletim casavirada@riseup.net. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Em setembro de 2020, a gente falou um pouco sobre a situação da juventude encarcerada na Califórnia. E hoje a ideia é a gente ver algumas notícias que têm sido publicadas sobre o sistema de justiça juvenil por lá. O Centro de Justiça Criminal e Juvenil é uma organização sem fins lucrativos que busca reduzir a dependência que a sociedade tem do sistema prisional. Essa organização publicou um documento, em novembro de 2020, sobre as unidades de detenção juvenil da Califórnia, que são chamadas de DJJ. Segundo esse documento, as unidades estavam passando por um segundo surto de Covid-19. O primeiro foi entre junho e julho, quando 1 em cada 12 jovens tinham testado positivo. E em dezembro, cerca de 15% da população presa do DJJ tinha sido confirmada com o vírus. A organização critica o descaso que fez com que o novo pico fosse alcançado, depois de inúmeras denúncias que tinham sido feitas no meio do ano. As principais denúncias envolvem a falta de testagem, o isolamento feito em celas que chegam a temperaturas muito altas, a estrutura semelhante à de uma prisão, que dificulta a possibilidade de distanciamento social, e cortes em programas educacionais, sendo que os exames já mostravam que só 8% dos estudantes tinham proficiência em inglês e 0% tinha proficiência em matemática. Em 19 de janeiro, o jornal Imprint publicou uma notícia dizendo que o número de casos de Covid entre a juventude encarcerada na Califórnia já tinha subido para 1 em cada 4. Em 15 de fevereiro, o Los Angeles Times lançou uma matéria falando sobre uma nova lei na Califórnia que determina o fechamento das DJJ, que ao longo das últimas décadas reuniram um grande número de escândalos e denúncias. O plano de fechamento inclui parar de prender novos jovens nessas unidades estaduais a partir de julho de 2020, salvo exceções de acusações de crimes considerados graves, para então concluir o fechamento total até julho de 2023. A lei prevê um investimento de 200 milhões de dólares por ano para adaptar as unidades de detenção locais para receber a juventude criminalizada que iria para as DJJ. A ideia é construir unidades menores e próximas às residências das famílias, e elas têm o nome de Centros Seguros de Cura. Alguns especialistas entrevistados pelo jornal apontam para o medo de que essas unidades sejam exatamente iguais às estaduais, e também alertam que caso juízes e promotores não sejam convencidos de que elas são apropriadas, eles podem pedir que jovens sejam julgados na justiça adulta. É importante lembrar também que abordagens que se baseiam só em reformar o sistema penal passam a ideia de que não existem alternativas para a prisão e acabam dificultando esses debates que buscam alternativas para o encarceramento. E por fim, a Suprema Corte da Califórnia decidiu em 25 de fevereiro que adolescentes com 16 anos incompletos não podem ser julgados como adultos, independentemente do crime do qual estão sendo acusados. Até então, adolescentes de 14 e 15 anos do estado que estavam respondendo por crimes considerados graves poderiam ser julgados na justiça criminal adulta. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio tratado como os animais, pior que um zoológico. Saiu no G1, no dia 11 de março, uma denúncia de violência contra os jovens presos na Fundação de Atendimento Socioeducativo do Cabo de Santo Agostinho, na Grande Recife, Pernambuco. Um relatório foi elaborado pelo Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, a partir de informações repassadas por familiares dos jovens privados da liberdade. Este relatório traz que a unidade apresenta uma característica peculiar de funcionamento que contradiz qualquer orientação legal e metodológica das diretrizes para o funcionamento das unidades socioeducativas.
Por lá, os garotos são recrutados pela própria direção para assumir a função de representantes frente à população da unidade, se tornando o comando do centro, ou na linguagem de lá, os loucos. Punições, abusos e torturas são liberados. Em novembro de 2020, um jovem perdeu o braço em meio a essas violências. Ao passar nos alojamentos, se colocando de pé, com as mãos juntas para frente, todos dos alojamentos, de forma indiscriminada, são obrigados a se agredirem fisicamente de forma violenta, a ponto de quebrarem nariz, dentes, lesões nos olhos e demais áreas do corpo. E somente param com o comando do representante, disse o relatório. A unidade recebe garotos a partir de 17 anos e contava com 184 internos na época. Possui capacidade para 190 internos. E em Pernambuco, as visitas estão canceladas. Imagina como é que a coisa está funcionando por lá agora. O Paraíba Online publicou em 12 de março que a Fundação Desenvolvimento da Criança e Adolescente Alice de Almeida publicou uma portaria que, além de estabelecer protocolos e orientações relacionadas ao Covid-19, suspende todas as visitas sociais, familiares, cursos, religiosos, nas unidades de medida socioeducativa do meio fechado do estado da Paraíba até o dia 26 de março. Saiu no Povo Online, no dia 12 de março, que aconteceram 3 motins no sistema socioeducativo cearense em uma semana. 2 casos no Centro Educacional Patativa do Assaré e outro que não foi identificado na matéria. Os casos, ainda de acordo com a matéria, foram de dano ao patrimônio, tentativa de agressão e incitação à rebelião. Os maiores de 18 anos envolvidos foram responsabilizados. Esperamos aqui mais motins no Ceará em breve. E agora o último boletim publicado pela Fundação Casa sobre o Covid-19 no dia 15 de março. São 4.852 jovens nas unidades do estado de São Paulo até esta data e foram testados 5.398 jovens, aplicados 7.020 testes, com 508 jovens confirmados com Covid-19, 15 aguardando resultado e nenhum óbito. Já de servidoras e servidores, há 11.044 ativos na Fundação no momento, 1.479 casos e 9 óbitos. Semana passada, neste boletim da Fundação Casa, havia a confirmação de uma morte de um jovem por Covid aqui no estado de São Paulo. Mas essa semana o óbito não consta mais, desapareceu. Agora, com os dados do Brasil, anunciamos o último boletim do Conselho Nacional de Justiça sobre o Covid-19 nas unidades de medidas socioeducativas do Brasil, publicado no dia 10 de março. Há 7.153 casos confirmados de jovens com Covid-19 e 5.524 servidores e servidoras, e 39 mortes, todas de profissionais das medidas socioeducativas. Foram testados até o momento 18.654 jovens privados da liberdade e 23.067 servidores e servidoras. Boa pra você que fingiu não ver e deixou se corromper pelo opressor. E dando sequência aqui a mais uma edição do Boletim Casa Virada, com as notícias dos serviços de medida socioeducativa e meio aberto aqui da cidade de São Paulo, hoje nós vamos falar sobre a nova suspensão da execução das medidas meio aberto aqui na cidade de São Paulo. Não é novidade para ninguém, como tem sido divulgado aí em diversos mecanismos de imprensa, o aumento dos casos da Covid-19 aqui no Brasil, bem como as novas variantes do vírus que têm surgido aqui no Brasil também. Diante desse cenário de aumento dos casos de Covid-19 e da beira do colapso do Sistema Único de Saúde, chegando a mais de 2.000 mortos por Covid-19 em 24 horas, o Estado de São Paulo, por meio do Tribunal de Justiça, resolveu tomar providências com relação à execução das medidas socioeducativas em meio aberto. Não é novidade que o Judiciário já vinha exigindo, mesmo diante do aumento dos casos,
a permanência da execução das medidas socioeducativas em meio aberto, salvo exceção a medida de prestação de serviços à comunidade. No caso, a medida de liberdade assistida, os adolescentes e as adolescentes continuaram cumprindo normalmente nesse período, e somente nessa última semana, depois de chegar a mais de 2.000 mortos em 24 horas aqui no Brasil por Covid-19, foi que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo resolveu tomar alguma providência e suspender novamente a execução das medidas em meio aberto, sobretudo a medida de liberdade assistida, haja vista que era ela a permanência de execução durante esse período. O que cabe destacar aqui no boletim é que, mesmo diante desse cenário de piora ou anterior a ele, não foi contabilizado os números de casos de técnicos e técnicas que foram contaminados aí pela Covid-19 durante o exercício do seu trabalho, quiçá esse processo de contaminação ou mesmo propagação do vírus por parte da juventude, que tiveram que ficar transitando aí até os serviços e permanecendo para a exigência desse cumprimento da determinação judicial. Cabe destacar, então, que a manutenção, mesmo desse período em que o judiciário exigiu a sequência do cumprimento da liberdade assistida durante a pandemia, foi uma extrema violação contra a vida da juventude criminalizada, bem como a suas famílias e os próprios trabalhadores e trabalhadoras que atuam aí na execução das medidas em meio aberto. Portanto, fica aí nosso extremo rechaço ao Tribunal de Justiça, ainda que hoje, na semana passada, na última semana, decretou novamente a suspensão. A execução da medida socioeducativa em meio aberto durante um período de pandemia tão grave, tal qual o Brasil e o mundo têm vivenciado, é um atentado contra a vida da juventude e suas famílias e dos técnicos e técnicas que atuam aí nas medidas socioeducativas em meio aberto. Era muito longe, às vezes não tinha visita. Graças a Deus os companheiros lá da ilha. E essa foi a edição 108 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexões sobre o meio aberto. Agora imagina quanta violação acontece e a gente nem pode falar por aqui. Para download no Mediafire, Megafone, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos outros agregadores de podcast. Estamos também na faixa Contra as Prisões da Rádio Comunitária Cantareira, sempre às 14 horas de terças e quintas. Acesse ao Casa Virada no desobedienciasonora.milharal.org.